Muito bem, então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está indo vendo esse vídeo agora, eu vou gravar o vídeo sobre a aula de telencéfalo 2, ou córtex cerebral, ok? Tô vendo aqui se está tudo funcionando direitinho, está tudo gravando. Muito bem. Apesar de no cronograma tá como... no cronograma tá um nome, aqui tá outro, mas não se preocupem, tá? Vai seguindo pela ordem que eu vou enviando as aulas, fica mais fácil. Bom? Muito bem, pessoal. A aula de hoje é basicamente sobre a estrutura do córtex cerebral, tá bom? Então nós já vimos as questões fundamentais, que é a distribuição do córtex cerebral externamente, como que a gente consegue fazer essa localização, né, dos lobos encefálicos e dos giros, os sulcos, as suas relações com as outras estruturas externas e com as estruturas internas, né? Observamos a anatomia dos ventrículos cerebrais, o conteúdo, o líquido cefalorraquidiano, e agora a gente parte para a estrutura do córtex cerebral, né, que já é a região máxima aqui do sistema nervoso central. Bom, depois dessa aula sobre córtex, vocês vão ver que é bem estrutura mesmo, a aula é bem anatômica. A próxima aula é uma aula que é só parte funcional do telencéfalo, tá? É bem prazerosa, é bem mais simples e ela tem bastante conteúdo também, mas vocês vão ver que é bem mais divertido, tá bom? Tudo bem, então bora lá, né? Vamos lá, primeiramente vamos comentar sobre questões gerais, né? Sempre a gente começa a aula com generalidades, né? Por exemplo, o que é o córtex cerebral? É a fina camada de substância cinzenta que reveste o centro branco medular do cérebro, né? Então a substância branca, ela tem uma casca externa no cérebro, e essa casca é chamada de córtex, né? A laranja possui um córtex também. Ela fica ao redor da estrutura interna, né? Então ela protege essa estrutura interna. No caso, o córtex cerebral ele não protege a substância branca, mas ele faz com que ele se apoia sobre a substância branca, uma vez que ele tem uma vasta quantidade de células, né? Cerca aí de mais de 10 milhões de células do sistema nervoso, ó, de 10 a 20 bilhões, né? Milhões, né? 10 a 20 bilhões de células a gente encontra no sistema nervoso. Isso tanto de neurônios quanto células da glia. Bom, o córtex é uma estrutura de suma importância, né? Não tenho dúvida disso, que foi alterando durante a evolução. Então, eu consigo encontrar córtex cerebral desde os seres mais primitivos, né? Eu tenho córtex cerebral em ratos, eu tenho córtex em coelho, gato, cachorro e assim por diante. Até mesmo seres que são bem rudimentares, têm um sistema nervoso bem simples, a gente encontra uma estrutura muito parecida com o córtex cerebral. Bom, então o córtex foi a forma encontrada pela natureza de montar várias camadas de células sobrepostas, né? No caso aqui, então a gente está observando nesse esquema aqui, né? Então observando microscopicamente essa estrutura, nós vamos observar que ela nada mais é do que camadas de células, uma por cima da outra, tá? Algumas camadas com células maiores, outras com células menores, mas mesmo assim eu tenho essa sobreposição dessas células. Eu tenho também, no mesmo córtex cerebral, só que em regiões diferentes, uma estratigrafia diferente dessa daqui, por exemplo, né? Então o córtex, no mesmo encéfalo, dependendo da área, vai ter uma disposição das células de forma diferenciada, tá? Eu tenho maior acúmulo de umas, diminui outras, e isso dá o quê? Dá a característica funcional da estrutura. Se o córtex é diferenciado, é porque a função ali também será diferenciada. Bom, uma área do córtex
não é semelhante à outra. Não tenho dúvida disso. Essa disposição das células, inclusive, ela até muda. O córtex, que é mais superficial, tem mais camadas de células do que o córtex que está profundo ao sulco. Isso é algo que precisa ser falado também, né? Então, você tem muito mais células, o rearranjo ele é muito mais garantido nesse córtex que a gente vê superficialmente. O córtex que ele é profundo tem uma quantidade menor de células. Não quer dizer que não tem. Bom? Muito bem, o córtex é mais espesso, olha só, na crista de um giro e mais fino na profundidade de um sulco, que eu acabei de comentar com vocês isso aqui, ó. É uma mistura de células nervosas, fibras nervosas, neuróglia e vasos sanguíneos, né? Então você precisa de um aporte sanguíneo muito bem grande aqui. Não tenho dúvida, né? A quantidade de vasos sanguíneos vai ser bem maior do que em qualquer outra região do sistema nervoso. O aporte nutricional também é muito grande, então o cérebro precisa de muito metabolismo da glicose aqui para poder absorver, para gerar energia para esses neurônios poderem se desenvolver ou para poderem funcionar de forma correta. Certo? Basicamente nós encontramos essas estruturas aqui nas camadas de células corticais, né? Então, é reconhecido ao menos 6 camadas de células, tá? Isso vindo aqui da parte mais superficial, que a gente chama de camada subglial, né? Subglial não, né? Subpial, que é essa que está bem aqui abaixo da pia mater, tá? Então, essa camada subpial para baixo, eu tenho 6 camadas, tá bom? Dá para se perceber que as células são de diferentes formas, então já tem uma célula chamada de célula horizontal, tem uma outra célula chamada de célula estrelada, tem as células piramidais e as células do tipo fusiforme, células de Martinot, tá? Então, essas células estão rearranjadas em regiões específicas para funções específicas, tá bom? Então, nós vamos falar sobre elas. Basicamente, a gente consegue dividir os neurônios do sistema nervoso em 2 categorias funcionais, tá? Os que são neurônios de projeção, tá? E os que são interneurônios ou neurônios de associação, tá bom? Na verdade, os neurônios de projeção e os interneurônios, tá bom? Por exemplo, dentro desse conjunto, nós temos as células que são chamadas de células piramidais, ó, tá bom? Ó, vamos só voltar aqui, ó, isso, esqueci desse slide aqui, acabei pulando ele. Nós temos os neurônios de projeção e nós temos os interneurônios, ó. Os neurônios de projeção são aqueles que possuem eferências corticais ou córticos subcorticais, tá bom? Ou seja, são aqueles que têm eferência no córtex do mesmo lado, ou córticos subcorticais, ou seja, vai para regiões subcorticais e também corticais do lado oposto, que é no outro hemisfério cerebral. 2 exemplos aqui, ó, praticamente são as células piramidais e as células do tipo fusiforme. Opa! Bom, ó, células piramidais e células do tipo fusiforme. Elas possuem origem do neuroepitélio da zona ventricular. E isso indica o quê? Indica que ela tem axônio grande. Que ela teve origem lá no ventrículo e ela foi deslocada lá para o córtex. Então, o que ela deixou no meio do caminho? A substância branca, deixou o seu axônio pendurado no meio do caminho, né? A gente costuma falar assim, o axônio foi ficando pendurado e a célula foi se afastando e o axônio foi ficando grande. Por isso que os axônios das células do córtex cerebral, somente aí as piramidais e as fusiformes, mais especificamente as piramidais, têm axônio muito longo, tá? Tem axônio que sai lá do córtex motor primário e segue até o neurônio motor 1, neurônio motor da coluna anterior, lá na medula espinal, tá bom? E então, vocês terem uma ideia de como que esse axônio é longo. Ele foi longo porque o sistema nervoso já foi crescendo e esses axônios eles foram se esticando, tá bom? Por assim dizer, né? E os interneurônios, né? Os interneurônios são células que estão promovendo uma interação
ali, né? Interação local. Bom, então eles participam do processamento de informações, locais. Bom, possui a mesma origem que as células dos núcleos da base, tá? Ou seja, eles possuem uma característica de promover uma circuitaria local, tá? Não tem axônios longos, os seus axônios não costumam sair do córtex cerebral, tá bom? Tá? Por que eu sempre digo assim, não costumam? Porque pode ser que daqui a uns anos alguém descubra que algumas dessas células aí possuem axônio, então a gente tem que sempre... a gente diz que tem, mas na verdade pensando na possibilidade que talvez alguém encontre aí, tá bom? Mas o que saiba, essas células aqui, as células estreladas, as horizontais de Carral e as células de Martineau, ambos foram neuromorfologistas, né? Células horizontais de Carral é em homenagem a quem primeiro descreveu, que foi Santiago Ramón e Carral, que foi eu falei dele em umas aulas para trás de morfologia da medula espinal. Foi um pesquisador neuroanatomista, neuromorfologista, neurohistologista, todas as coisas possíveis. Ele que estudou morfologicamente o sistema nervoso, fez essas imagens aqui que vocês estão observando aqui ao lado. Essas aqui são imagens dos trabalhos de Ramón e Carral. Todos esses desenhos foram feitos à mão, tá? Ele tinha uma lupa acoplada no microscópio dele, então ele ia desenhando essas células, né? Então ele fez desenhos maravilhosos aí. Então é sempre bom falar dele. Eu gosto muito de falar sobre ele. Foi um neuromorfologista muito importante. Martineau foi um italiano também, morfologista também, que de uma época muito próxima de Carral, que descreveu essas células bem pequenininhas do córtex cerebral. Bom, Santiago Ramón e Carral, inclusive, ganhou o prêmio Nobel na sua época. Já comentei sobre esse slide aqui, a disposição das células, né? De 1 até 6, de superficial para profundo. Bom, quem são os neurônios de projeção? Agora eu chego nesse slide aqui de novo, né? Eu estava com pressa, né? Falar um pouquinho sobre os neurônios piramidais, tá bom? Os neurônios do tipo piramidal, eles possuem uma forma em pirâmide, isso mesmo, é isso que você acabou de imaginar, tá bom? Ele possui a base voltada para as camadas mais profundas e o seu ápice voltado para as camadas que a gente chama de camada subpial, tá? Ele vai ter esse dendrito longo que sobe, aqui não é o axônio, tá? Isso aqui é o dendrito dele bem longo, que sobe lá para as camadas mais superficiais do córtex cerebral ou em direção à região subpial, enquanto que o seu axônio, que sai geralmente do lado oposto, ele está desse trajeto aqui, ó, descendendo em direção contrária ao seu dendrito apical, tá? Isso aqui é chamado dendrito apical. Bom, o seu axônio, geralmente ele vai ter braços que vão retornar para justamente fazer contato com outras células ou interneurônios de outras camadas do córtex cerebral. Bom, ele também, isso aqui é chamado de axônio colateral recorrente, tá? Porque ele retorna para dentro do córtex, certo? Uma característica desses neurônios aqui. E está demonstrando um outro neurônio piramidal que também tem um axônio, está descendendo, tem um braço desse axônio vindo para cá para fazer contato com o axônio desse neurônio piramidal aqui. Bom, são tipos de células que são muito especiais. Isso aqui é uma fotomicrografia, isso é uma montagem em mais de uma imagem, tá? Você não consegue uma imagem assim tão fácil, porque tem muitos dendritos aqui, ó, e a gente, por exemplo, observar essa árvore dendrítica, ele deve ter tirado pelo menos umas 30, 40 fotos aqui, pegando pedacinho por pedacinho. E é uma imagem bem bonita que a gente consegue observar isso daqui, ó. Então, nota-se aqui que ela tem um corpo celular, o seu dendrito apical, tem um axônio que está descendo do lado oposto,
E nós temos aqui, ele está fazendo um detalhe dos dendritos com os botões sinápticos, ó, rodeados de botões sinápticos aqui. Bem bonito. Ela existe em todas as lâminas, exceto na lâmina 1, que é a mais superficial. Bom? Um dos maiores neurônios existentes no córtex cerebral são os neurônios de Betz, que são os neurônios piramidais, só que do córtex motor primário. Eles são bem grandões, ó. Por exemplo, são eles aqui, ó. Então isso aqui é uma fotomicrografia de um córtex cerebral humano, e nós, em destaque aqui, que eu estou mostrando para vocês, esses grandes neurônios com citoplasma bem grandão, nucléolo, o seu dendrito apical, axônio, tudo isso daqui, isso é um neurônio de Betz, tá? Os neurônios de Betz são os neurônios gigantes, que você só encontra no córtex motor primário, na camada 5, ó, do córtex motor primário. Tá bom? Vou colocar aqui. O córtex motor eu tenho o pré-motor também, e tenho o suplementar, tá? É importante falar que é o córtex motor primário. Tá bom? Falei sobre o seu dendrito apical, sobre os seus dendritos basais, esses estão mais próximos ao corpo, saem das suas laterais, tá bom? E a direção do axônio, que geralmente está indo para outros neurônios ou para regiões subcorticais, ó, tá bom? Então, esse axônio aqui, ele está indo para onde? Ou para formar colaterais recorrentes, ou formar colaterais horizontais, ou ele está descendo, tá? Ele está descendo para ir ou para regiões subcorticais, para os núcleos profundos, ou para a medula espinal. No caso que se for um neurônio motor um neurônio motor de Betz, com certeza ele está indo lá para a medula espinal, ou está indo para um núcleo de nervo craniano. Certo? Muito bem. Passando daqui, chegamos aqui às células fusiformes, ainda falando aí sobre os neurônios de projeção, tá bom? As células fusiformes, elas vão predominar na camada 6, enquanto as células piramidais predominam em todas, com exceção da 1, tá? As células do tipo fusiforme são predominantes na 6. Quer dizer que elas são de lâminas corticais mais profundas, não de lâminas corticais mais superficiais, tá bom? Geralmente são células pequenas, ó. Então a fotomicrografia, e aqui tem um esqueminha aqui ao lado, tá bom? Então ela é uma célula bem pequenininha, possui um arranjo de seus dendritos de forma variada, indo também em direção a regiões superficiais do córtex, ou indo também para regiões mais profundas. E ele tem um axônio aqui que se desloca do seu corpo e está indo em direção a alguma região subcortical, certo? Então, ó, geralmente possui um pericárdio, que é um pericárdio alongado, tá? Parecendo mais uma uva, olha que legal, né? Fusiforme ou uviforme, se vocês quiserem também chamar de uviformes, tá bom? Os dendritos geralmente são curtos, que se ramificam nas proximidades, e o axônio estende-se a substância branca profunda, tá bom? Substância branca profunda quer dizer, se perde na substância branca e vai para regiões subcorticais. E os interneurônios? Aqui eu vou encontrar alguns aqui, tá? É evidente que a gente não fala de todos, só dos mais interessantes, tá bom? Os neurônios estrelados ou granulares, eu vou pôr aqui também o itálico, ó. As células horizontais de Carral e as células de Martinot, que eu vou comentar assim bem por cima, não vou falar de especificidade nem da característica de cada uma. A célula horizontal de Carral, ela tem uma forma horizontal, tudo óbvio, ela tem uma disposição em horizontal, e ela é uma das células que mais faz contato sináptico com células piramidais, tá? Então, grande parte dos dendritos das células piramidais estão aqui se enovelando com os axônios das células horizontais de Carral, tá bom? Outra célula muito importante aqui que eu vou demonstrar aqui, ó,
é a célula de Martinot. Olha ele demonstrando aqui. Essa é uma célula de Martinot, são células que ficam muito próximos dos neurônios piramidais também, tá bom? Mas são interneurônios, estão modulando a ação das células piramidais. É como as células do córtex cerebelar, né? No cerebelo você tem praticamente tem vários tipos, né, de células, mas a gente destaca sempre a camada de células de Purkinje, a camada de células, a camada granular e a camada molecular. A camada molecular tem mais substância branca. A camada de células de Purkinje são os maiores neurônios e são os neurônios de projeção do córtex. E a camada de células granulares é onde eu encontro os menores neurônios, tá bom? Mas não quer dizer que tenham só esses, existem outros interneurônios. Então eu tenho muito mais interneurônios ali do que neurônios eferentes do córtex, tanto do córtex cerebelar quanto do córtex cerebral. Então é bom fazer essa analogia, por quê? Porque quando a gente fala de estratigrafia de célula, às vezes dá para entender que talvez todas as células aí tenham projeção. Esse monte de célula, não. Grande parte delas é para fazer com que a resposta da célula eferente seja a mais eficaz possível. Por isso que você tem muitos interneurônios. Então, outrora excitam, outrora inibem. Outrora excitam a célula, inibem lá o axônio. Outrora inibem a célula, mas disparam lá no axônio e assim por diante. Então, essa modulação dos interneurônios é muito importante para a função do córtex cerebral. Bom, por isso que tem bastante interneurônios aí. Um outro interneurônio faz parte da família aí, são as células estreladas ou granulares, tá bom? Então, todas as imagens que eu mostrei dos interneurônios, a não ser essa daqui, esse aqui é um esquema, tá? Do trabalho de Santiago Ramon e Cajal, e aqui é uma fotomicrografia da célula de Martinot. Aqui, ó, são fotos de micrografia das células estreladas ou granulares, tá bom? Que inclusive esse é um trabalho que ele mostra as variadas formas que ela tem, né? Um trabalho que o neuromorfologista que ele se especializou em pegar essa célula e estudar toda a característica morfológica e funcional dela, tá bom? Elas são muito numerosas na camada de 2 a 4, tá bom? Então ela tem uma preferência aí, ela praticamente está em todas, né? As células, isso foi algo que eu não falei, né? Os neurônios estrelados granulares e as células de Cajal também se encontram muito mais nas células nas camadas mais superficiais, né? Então se a gente pegar o próximo slide aqui, ó, aqui eu vejo onde que eu encontro essas células. Então temos a representação da célula horizontal de Cajal, ó. Olha ela aqui tem uma célula de Martinot, tá bom? E as células estreladas, deixa eu ver se ele fez. Isso. Essas daqui seriam as células fusiformes, essas seriam em pretinho aqui as células estrelares, ó, tá bom? Então dá pra gente notar que os neurônios piramidais estão em camadas específicas e os interneurônios e as células fusiformes, né? E os interneurônios são mais dispersos, você encontra em várias camadas aí, ó. Ó, a célula horizontal de Cajal está representada aqui em cima também, ó. Aqui nessa camada bem subipial, tá? Mas voltando aqui, vamos terminar sobre a célula estrelada, né? Então, são muito numerosos nas lâminas 2 e 4, possuem dendritos curtos e espinhosos, muito ramificados ao redor do corpo, que é o que dá para perceber aqui, ó. O axônio geralmente é um axônio curto e é a principal célula receptora do córtex cerebral. Então, que a gente já vê uma diferença das outras, né? Ela vai ser a principal célula que vai receber aferência de outras regiões do sistema nervoso, inclusive do próprio córtex cerebral, bom? Mas todas as outras células são passíveis de receber a aferência, tá? Inclusive a célula piramidal, mas sempre tem uma modulação para que a resposta da célula piramidal seja a melhor possível.
é o interneurônio do tipo excitatório que tem na sua característica glutamato. Outra característica também de córtex cerebral. Grande parte das células ou são glutamatérgicas ou são GABAérgicas, tá bom? Ou são excitatórias ou são inibitórias, tá? Mas lembrando, tem outras características moleculares e funcionais aí também, tá? Eu só estou dando 2 exemplos, que é o GABA e o glutamato, que é o básico. Isso você sempre vai ter. Bom? De novo, essa representação em 3D do córtex cerebral, tá? Para quem não está entendendo essa disposição, a gente parte para uma outra figura, que é uma figura mais simples em 2 dimensões, para a gente poder identificar o seguinte. Bom, então eu consegui notar, por exemplo, que as células do tipo piramidal, aqui no P, é muito mais abundante aqui nessa camada 3 e mais abundante nessa camada 5. Então isso quer dizer que são camadas de projeção, são camadas que na verdade as células que estão aí vão se projetar para fora do sistema nervoso. Muito provavelmente, tá bom? O neurônio que está nessa camada 5, piramidal, com certeza é uma célula efetuadora, tá? O axônio dele tem a tendência de se dispersar na substância branca. Que inclusive a célula que vai estar junto com ele são as fusiformes, tá? Inclusive você vai ter fusiforme aqui também, que ele não representou, mas por exemplo, olha aqui, ó, um neurônio fusiforme aqui nessa camada 6 aqui. Nesse esquema não tem, nessa camada 6, esse neurônio fusiforme, mas ele também está aqui. Ele representou aqui em cima, ó, esse neurônio fusiforme com axônio que está subindo, voltando aqui para o próprio neurônio piramidal, ou se voltando para um dendrito apical de um outro neurônio piramidal e fazendo a modulação. Eu tenho os interneurônios aqui. Então eu tenho, por exemplo, os neurônios estrelados, ó, que possuem axônios, estão vindo aqui para as células de Martinot, que são interneurônios também, estão conduzindo essa informação para a região mais superficial do córtex cerebral, onde tem muita abundância desses dendritos dos neurônios piramidais, e é onde eu vou encontrar também a abundância da célula horizontal de Carral, mas que ela também não está só aqui. Nesse esquema, por exemplo, a célula horizontal de Carral, eu posso encontrar pode ser que essa daqui seja também a representação, mas enfim, ela é muito encontrada nessa camada 1, tá? Mas pode ser encontrada em outras regiões também. Muito bem. Cada camada dessa possui um nome, então. Tá? Então, ou seja, eu já sei onde eu tenho muito mais células, camadas que tem muito mais células piramidais, então elas vão receber o nome do quê? De lâmina piramidal, tá bom? E o que não é piramidal é granular, tá? Basicamente a gente divide assim, ó. E o que não é granular e nem piramidal é molecular. Por exemplo, essa primeira camada, que é a camada mais superficial e é onde tem muita substância branca, é a lâmina molecular, tá bom? Assim como no cerebelo também, camada mais superficial, ela é molecular, porque vai ter muita substância branca transitando ali, certo? É muito mais substância branca. Nessa camada 2 aqui, ó, é a segunda camada aqui, tá bom? Então a gente vai chamar de lâmina granular externa. Por quê? Porque não tem nenhum neurônio piramidal aqui, ó. Se não tem nenhum neurônio piramidal e só tem interneurônio, então eu vou chamar de grânulos. Porque a aparência em microscopia óptica é granular. Então eu chamo de lâmina granular externa, tá? A camada 3 é uma das camadas uma das maiores do córtex cerebral. Ela é bem grande, ó. E é onde eu encontro uma preferência da disposição das lâminas nas células piramidais. Só que eu vou chamar de lâmina piramidal externa, tá? Porque tem as mais profundas. Se eu tenho uma externa, a chance de ter uma interna é grande. Bom? Logo abaixo vem a camada 4, ó. E nessa camada 4, de novo, eu não encontro neurônio piramidal. Então eu vou chamar de granular, só que é granular interna. Lâmina granular interna, ok? Muito bem.
Abaixo, aqui nessa camada 5, volta a encontrar bastante neurônio piramidal, que tem aqui na 3, então vai ter aqui na 5. Essa camada aqui, assim, que é extremamente importante, é onde eu tenho grande parte das células que são referentes do córtex cerebral, que eu vou chamar de lâmina piramidal interna, ou seja, que é a lâmina piramidal, só que é mais profunda. E, por último, temos a camada 6 ali, ó, que é a lâmina de células fusiformes. Olha que interessante, ó, a lâmina de células fusiformes ou lâmina multiforme, tá bom? É nessa camada onde eu encontro uma maior quantidade dos neurônios fusiformes, apesar dele só ter sido representado aqui, ó, tá bom? A camada, é nesse esquema, a camada de células fusiformes ficaria aqui, tá bom? Mas não tem só ela, por exemplo, aqui, ó um outro neurônio aqui estrelado aqui, ó, ou célula de Martinot, né, seu axônio aqui subindo, tá? Mas tudo bem, essa camada 6 não tem pirâmide, mas a gente vai chamar de lâminas células fusiformes, tá bom? Ó, lembra, a lâmina 1 é molecular, a lâmina mais profunda é a lâmina de células fusiformes e no meio vai intercalando. Granular externa, piramidal externa. Granular interna, piramidal interna. Tá? Muito bem, é só gravar. Eu só tenho piramidal na 3 na 5. Então o resto ou é granular, ou é molecular, ou é fusiforme. Tá? Nós podemos encontrar aqui também, isso é uma fotomicrografia de um pedaço, tá? Do córtex de humano, córtex cerebral humano, tá bom? Aqui vocês vão, professor, talvez eu não consiga anotar. O que eu quero que vocês tenham uma ideia é o seguinte, ó, que olha, esse córtex cerebral aqui, ó, eu consigo delimitar bem essas camadas de células, tá? Aparentemente não, mas se você olhar bem, olhar com bastante calma por um bom tempo, você consegue notar. Por exemplo, aqui, ó. Olha só uma camada que tem muito neurônio grande, ó. Então, se é neurônio grande, é neurônio piramidal. E é o primeiro que eu encontro nessa estratigrafia aqui, que eu estou vindo de mais superficial para profundo. Inclusive, aqui, ó, é tão superficial a camada molecular que aqui eu encontro leptomeninge, ó, que é a pia mater e aracnoide, ó. Tá? Tem a leptomeninge, tá aqui apontadinha pela célula. Essa camada aqui é a camada de células piramidais, é a primeira, então, as células piramidais internas. Então, qual camada que está acima dela? Uma camada que as células aparentam serem grânulos, tá? Então, eu vou chamar de granular interna, granular externa, tá? Essa daqui é granular externa. E essa aqui de baixo é a piramidal externa, bom? E a primeira, camada de células molecular. Só tem mais substância branca, olha que bonitinho. Então vamos lá. Camada de células, camada molecular, camada granular externa, camada de células piramidais também externa. Aí qual que é a próxima camada? É a granular interna, ó. Aí dá para perceber que os neurônios voltam a ficar em pontinhos novamente, ó, como se fossem grânulos. E abaixo dessa granular interna, ó, aqui ele está chamando de camada de células ganglionares, tá? Mas é a mesma coisa que a célula piramidal externa, tá bom? Só que aqui eu vou chamar de camada de células piramidais interna. Tá bom? Ó, camada 5 aqui, ó, que ele está chamando de ganglionares, na verdade é camada de células piramidais interna, tá bom? Deixa eu ver, e por último, eu tenho a última aqui, que é a camada de células polimórficas, ou células polimórficas, ou também chamar de células do tipo fusiforme, tá bom? Tá. Esse termo aqui, ó, camada de células ganglionares, é porque é onde você encontra os neurônios 5 que são de projeção do córtex cerebral, né? São as células que mais projetam externamente.
Por isso que ela acaba às vezes recebendo esse nome, tá? Mas não é o nome mais correto. O nome correto é camada de células piramidais interna. Bom? Muito bem. Vindo para cá, então o que eu quero comentar aqui com vocês é que é o seguinte: o córtex cerebral, ele não é um uníssono, né? Mas não é anárquico. Ou seja, ele não é... O termo anarquia que eu quero usar aqui é o termo anarquia no sentido de que ele não é bagunçado, não é fora de controle, tá bom? Ou seja, ele não é um uníssono, não é o mesmo tipo de córtex que eu encontro sempre, não é da mesma forma, tá bom? Vou explicar para vocês não se confundir, tá bom? Ó, vamos lá. O córtex cerebral humano, no córtex cerebral humano, nós encontramos dois tipos de córtex, basicamente. Um deles é chamado de isocórtex, ou dentro desse isocórtex eu tenho um neocórtex, tá? Ou córtex homogenético com 95% de semelhança. Ele possui 6 lâminas, então todo neocórtex, toda vez que a gente falar assim, neocórtex, é a camada é o córtex cerebral que possui 6 camadas de células, que é essa de estratigrafia que a gente estava comentando, ó. A camada molecular, a camada de células granular externa, camada de células piramidais externa, camada de células aqui na 4, né? Camada de células granulares interna, camada de células piramidais interna e as 6 camadas de células fusiformes. O que eu consigo notar aqui que é interessante, ó? Existe uma diferença na disposição do tamanho da camada das células granulares e piramidais. Por quê? Porque o neurônio ele aumenta de tamanho, ou ele aumenta de tamanho ou aumenta de quantidade. Por exemplo, no córtex sensitivo primário, a aparência que dá é que todas as camadas, que praticamente não tem neurônio piramidal, tá vendo? Ó. A impressão que dá é que aqui vai ter tudo grânulo. Tá? Então, quando eu estou falando de córtex sensitivo primário, a impressão que dá é que todas as camadas não tem células grandes, parece que é tudo células pequenininhas. Ó. Quando eu observo do córtex motor primário, o que eu consigo notar? Que praticamente eu não tenho neurônios granulares. Eu tenho muito mais neurônios piramidais. Isso quer dizer que não tem as outras camadas, professor? Não tem. Tem 6 camadas, seja no córtex sensitivo primário, seja no córtex motor primário, inclusive no córtex de associação, que é meio que uma mesclada. Ó. Eu tenho um pouquinho de cada. Eu tenho bem distintivo aqui as camadas granulares, assim como eu consigo observar bem as camadas de células piramidais. Bom? Tá? Então, quero que vocês peguem sempre esse raciocínio. Neocórtex possui 6 camadas. Só que é variável. Por quê? Porque o córtex ele tem funções diferentes. Então, vai ter neocórtex com 6 camadas, com células mais granulares. Vai ter neocórtex com camadas mais de células, onde é mais aparente a camada de células piramidais. Tá bom? Certo? Mas também no córtex humano, eu também encontro o alocórtex, tá? Que é um córtex que é mais antigo, ele só tem 3 lâminas de células, tá? Ele corresponde a 5% do córtex humano. Conta aqui, o neo é 95%, aqui nós temos 5%, tá bom? Ele também recebe algumas denominações, por exemplo, ele é o paleocórtex, que é encontrado no córtex da ínsula rostral, no córtex do piriforme e no córtex olfatório primário, tá bom? Ou seja, são regiões do córtex cerebral que são, vocês já devem ter ouvido esse termo, que é o cérebro reptiliano. Por que se diz reptiliano?
porque ele é o mais antigo. É reptiliano porque até réptil tem, tá? Então, isso que vem, o córtex cerebral humano, ele foi variando muito conforme, para chegar no que é hoje, ele teve uma variação de evolução muito grande ao longo de milhares e milhares de anos. Ele foi mudando, foi se adaptando. E o cérebro é uma máquina extremamente adaptável, foi se adaptando até os dias de hoje e ainda continua se adaptando. Isso é uma transformação que não para. Tá? A gente não sabe se daqui a 300, 400 anos, se tiver ser humano na Terra, se eles vão ter 6 camadas de células. Pode ser que tenha, não, que não tenha, seja econômico, seja 2, seja uma só. Então, vai depender muito. Bom, então isso quer dizer que nós temos no nosso sistema nervoso apenas 5% desse cérebro mais reptiliano, mais antigo, que é o paleocórtex, tá? E nós também temos um outro conjunto de alocórtex, que é o arquicórtex, que está na formação hipocampal, tá? Eu ia falar a formação reticular, não, está na formação hipocampal. Deixa eu colocar assim, com 2 pontos, ó, fica melhor. O arquicórtex eu encontro na formação hipocampal, tá? Só tem 3 camadas de células e eu já vou mostrar para vocês. Poxa, mas o hipocampo, que é uma região tão importante para introduzir a memória, só tem 3 camadas? Sim, evoluiu desse jeito, deve funcionar bem com 3 só, não precisa mais não, tá? E nós temos um outro tipo de córtex também, que é muito interessante, que é o córtex de transição, que é o mesocórtex. Não é nem esquerda e nem direita, ele fica no meio, tipo o MDB, entendeu? Não, ó. O mesocórtex é um córtex de transição no sentido que não tem nem 6, mas não tem 3, tá? Ele, como assim, você não tem uma mudança de forma brusca, né? Você não tem 6 camadas e de repente na ínsula já tem 3. Não. Ele vai diminuindo conforme vai chegando próximo da região. Então, por exemplo, a formação hipocampal, eu tenho um giro ao redor dela. Esse giro é o giro parahipocampal. O giro parahipocampal tem 6 camadas. Mas conforme ele vai chegando perto da formação hipocampal, ele vai de 6, vai para 5, vai para 4 e vai para 3. Então esses córtex de transição, que é o perialocórtex, perialo, né, porque ele está na periferia do córtex, ele vai diminuindo gradativamente até chegar a 3. 3 já é arquicórtex ou o paleocórtex. Tá bom? Tá? Então, gravem isso aí para vocês não esquecerem. Imagens de arquicórtex, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Isso aqui está mostrando, isso é uma representação em 3D da formação do giro hipocampal, ó, tá? Então aqui tem 6 camadas, essa aqui tem 5, essa aqui tem 4, até chegar no hipocampo que tem 3, ó. E aí eu tenho aqui neocórtex, mesocórtex e o arquicórtex. Olha ele aqui mostrando, ó. Neocórtex, 6 camadas. Alocórtex, 3 camadas. Tá? O que vai predominar ali nas de 3 camadas? Então, por exemplo, eu quero ver, não tem problema. Ó. Vai ter muita camada molecular, vai ter bastante neurônio piramidal e vai ter uma camada bem grossa de células polimórficas, tá? Porque tem uma questão funcional aqui, muita camada molecular. Por quê, professor? Porque vai ter muita fibra entrando aqui, tá? Tem que ter uma camada de células efetoras, que é a camada de células piramidal, mas piramidal ele está chamando de piramidal granulosa, tá? Ou granular, tá bom? E vai ter uma camada de células polimórficas aqui, que serão os interneurônios para ditar aqui a resposta do neurônio piramidal lá no arquicórtex, tá? Isso aqui é uma fotomicrografia, ó, do mesmo exemplo do hipocampo, ó, camada de células polimórfica, camada granulosa ou camada de células piramidais granular, e abaixo uma espessa camada de célula molecular.
Bom, muito bem. Questões funcionais aqui também, né? Então, se eu tenho um determinado tipo de agrupamento de células em uma região, eu vou ter um determinado tipo de função, certo? Correto. Por exemplo, as lâminas 1, 5 e 6, você encontra em todos os tipos de córtex, ou seja, desde o neocórtex até o alocórtex, tá bom? Ou o arquicórtex, tá? A 1, 5 e 6 você encontra em todos os tipos de córtex. As camadas 2, 3 e 5 só no neocórtex, certo? As camadas de 1 a 4 são aferentes. Então, grande parte da informação aferente chega aqui, na camada de 1 a 4. Tá bom? As camadas 2 e 3 produzem grande parte das eferências intracorticais. Tá? As camadas 1 e 3 têm muito mais relação de eferências intracorticais. São aquelas de eferências modulatórias entre as células. As camadas 5 e 6, essas são as grandes camadas eferentes do córtex cerebrais. Principalmente a 5 vai formar o que a gente chama de eferências corticofugais, que são aquelas que estão fugindo do córtex, tá? Corticofugais, está fugindo do córtex, tá bom? Ou seja, está indo em direção contrária ao córtex cerebral. E a camada 6 é onde eu encontro a maior quantidade de fibras corticais que vão em direção ao tálamo, que são projeções talâmicas, tá? E aí vocês podem observar isso aqui nesse esqueminha aqui do córtex ao lado, para vocês irem estudando, tá? Muito bem. Último slide aqui, só para a gente fechar a explicação sobre córtex cerebral, tá? É importante que vocês entendam isso daqui, certo? A grande parte do córtex cerebral, ou o neocórtex, ela é do tipo homotípica, que é essa daí, que possui 6 camadas, tá bom? Opa, deixa eu deixar aqui. A maioria é homotípica, ou seja, possui 6 estratos que você, observando microscopicamente, você distingue as 6 camadas, tá bom? É isso que ele está querendo dizer, certo? Ó, 6 estratos, quando 6 estratos não são reconhecidos, ou seja, quando você observa a lâmina e você não encontra essas 6 camadas de forma assim, de forma gradual, né? Granular, depois piramidal, depois granular novamente, piramidal novamente, células fusiformes. Quando você não observa esses estratos, você chama de heterotípicas, ou seja, é o córtex que é heterotípico. Os heterotípicos eu encontro de 2 tipos. O tipo granular, ou seja, contém células, grande parte contém muito mais células, contém muito mais interneurônios, para ficar fácil gravar, né? O heterotípico do tipo granular contém muito mais interneurônios. Por exemplo, contém células estreladas dispostas densamente nas lâminas 2 e 4, são bem desenvolvidas. As lâminas 3 e 5 são pouco desenvolvidas, de modo que praticamente as lâminas de 2 a 5 elas vão se fundir como se fosse uma lâmina só, predominando as células granulares ou de aspecto granular. É como se você olhasse para o córtex cerebral, quando você pega aqui, ó, do córtex sensitivo primário, e você não vê neurônio piramidal. Então isso aqui é um bom exemplo, ó, do que? De córtex heterotípico do tipo granular. Então, ó, aonde que eu encontro esse tipo de córtex aqui, ó? No giro pós-central, que é o córtex sensitivo primário. Ó, que mais? Onde mais? Giro temporal superior e partes do giro para-hipocampal. Tá bom? Também, esse é um córtex que é muito específico para receber fibras talamo-corticais. Tá? Então a gente até diz assim, todo córtex que é sensitivo primário, não só o giro pós-central, tá? Todo córtex que é sensitivo primário,
ele é do tipo heterotípico granular. Quais os exemplos? O giro pós-central, os lábios do suco calcarino, que é da área visual primária, a área auditiva primária, que está lá no giro transverso do giro temporal superior, o giro pós-central e assim por diante, tá bom? Então todas as áreas que são primárias, sensitivo primário, ela vai ser do tipo granular, heterotípico, tá? E o agranular é quando as lâminas granulares são pouco desenvolvidas, ou seja, agranular, você não vê muito grânulo, bom? Ou seja, as lâminas de 2 e 4 estão praticamente ausentes, predominando as células piramidais nas lâminas de 3 e 5. Elas são tão dispostas e tão grandes que elas empurram e você não vê as células granulares, elas são muito grandes, muito desenvolvidas, e essas células granulares ficam parecendo que não tem, tá bom? Ó, pegando esse exemplo aqui, ó, tá? Isso aqui, por exemplo, córtex motor primário, é um bom exemplo do córtex do tipo heterotípico agranular. Ó, giro pré-central é o córtex motor primário e outras lá, ó, áreas do lobo frontal. Essas outras áreas do lobo frontal é porque dizem relação ao córtex pré-motor e o motor suplementar, tá bom? Então eu só encontro elas nessas regiões aqui mesmo, onde os neurônios piramidais vão ser muito grandes, inclusive tem as células de Betz. Ou seja, as fibras eferentes que estão associadas à função motora. E aqui, e nesse granular, aqui estão envolvidas com áreas sensitivas. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Ó, aqui eles chamam de giro temporal superior, é de área auditiva primária, por exemplo, tá? Giro temporal superior. Por isso que ele está aqui, ó. Ele só não pôs de exemplo os lábios do suco calcarino, onde está a área visual primária. Certo? Muito bem, agora pessoal, eu vou entrar numa parte um pouco mais rápida da aula, é meio batidão, que é sobre as aferências para o córtex cerebral, tá? Daqui a pouco eu encerro essa aula e eu vou gravar a outra parte de substância branca, aí você já pode partir para a próxima aula aí, tá bom? Eu vou dividir ela em 2 para ficar mais fácil, ficar mais didático. Fazendo conexão com o córtex cerebral, nós temos essas conexões aqui em grupos, tá? Ou seja, são aferências, são regiões que estão se projetando de várias áreas do sistema nervoso em direção ao córtex cerebral. Por exemplo, nós temos as projeções que são talâmicas, as extratalâmicas, ou também chamadas de extratalâmicas modulatórias, as aferências que vêm do córtex do mesmo hemisfério, por meio de fibras de associação, e do córtex do hemisfério contralateral, que também vem por fibras intercorticais. Vamos lá. As aferências talâmicas, elas são divididas em um sistema específico, ou seja, núcleos talâmicos modalmente específicos vão se projetar para áreas específicas do córtex cerebral. Temos 3 exemplos aqui, ó. O núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral e o núcleo ventral posterior. Bom, eles vão se projetar para córtex motor primário, pré-motor e o somestésico. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Isso, pronto. Exemplo. Vamos lá, ó. O núcleo ventral anterior, que está aqui, ó, e o núcleo ventral lateral, eles são chamados de núcleos motores do tálamo, tá? Esses motores entre aspas, né? Núcleos motores, porque eles vão se projetar para áreas motoras do córtex cerebral. Por isso que tá vendo aqui, ó.
para essa região do giro pré-central, ó, tá? Eu tenho o giro pré-central e essa região que está anteriormente aqui. Isso aqui é chamado de área pré-motora. E aqui, para onde está vindo, nesse rosinha, é a região pré-motora, e nesse vermelho, que está mais escuro, é a região motora primária. Então, por exemplo, o núcleo ventral anterior está se projetando para cá. Por que eles se projetam para aí, né? Aí a gente busca lá atrás na aula de cerebelo. Quem é esse que se projeta para o núcleo ventral anterior e para o núcleo ventral lateral? O cerebelo, né? Então, o cerebelo, ele precisa enviar projeção para o tálamo, e essa projeção do tálamo tem que chegar até o córtex pré-motor e motor primário, né? Porque lá você teve a intenção do ato motor, isso passou por várias regiões, mas, por exemplo, essa informação descendente chegou no cerebelo, as fibras lá, córtico, ponto cerebelar, e por fim você teve a modulação do ato motor. Esse ato motor ele já está ocorrendo e você precisa ter esse reforço ou essa correção para o ato motor. Para ter essa correção, os núcleos profundos do cerebelo lá, os que estão envolvidos com a parte motora, né? Nós temos lá o núcleo denteado, que forma as fibras dentotálamo cortical. Nós temos lá as fibras do fastígio tálamo cortical, que também vai para o núcleo rubro. Tudo isso aí passa por esses dois núcleos, e esses dois núcleos levam a informação do cerebelo para o córtex cerebral. Tá bom? E o núcleo aqui, o núcleo ventral posterior, que está em conjunto, né? Eu estou mostrando os dois em conjunto aqui, que é o ventro posterolateral, que está nesse azulzinho mais claro, e aqui a representação dele no tálamo, que é o ventro posteromedial. Então, esqueci de comentar sobre essa figura, tá? Isso aqui é um esquema do Netter, que ele está demonstrando os núcleos talâmicos e a representação desses núcleos no córtex cerebral, ou vice-versa. Ele demonstra o córtex cerebral com as áreas sensitivas e motoras primária e demonstra no tálamo qual que é a região que tem relação com ele. Dá na mesma, tá bom? Mas é extremamente didático como o Netter montou esse esquema aqui, e você vê isso de forma muito clara, tá? Então, vamos lá. O núcleo ventral posterior, ele é dividido em duas partes, né? O ventro posterolateral e o ventro posteromedial. Por quê? Porque o ventro posterolateral, chega toda informação que vem trafegando pela medula espinal, tá? Toda informação sensitiva. Então, eu tenho ali todas aquelas que vão formar, depois acabam formando os leminiscos, né? Então, eu tenho as vias do leminisco medial, em grupo, né? Vamos falar em grupo. As vias do leminisco medial e as vias do sistema anterolateral. Então, eu tenho ali toda a informação sensitiva do pescoço para baixo, ela chega aqui no núcleo ventro posterolateral, tá bom? Então, eu tenho tato epicrítico, tato protopático, eu tenho dor, eu tenho temperatura, tá bom? Do ventro posterolateral, ele dirige essa informação aqui, por exemplo, para o córtex sensitivo primário. Só que é para o córtex sensitivo primário que tem relação com o corpo, do pescoço para baixo. Então, eu tenho ali uma representação no corpo que ele demonstra que a região do tronco, cabeça, membro inferior, ela fica para cá, ó, ela vai subindo na face mais dorsal e vai para medial. Inclusive, ela aparece aqui. Aqui é a área de perna, pé, coxa, pelve, bom? E conforme você vai descendo mais para a lateral, no giro pós-central, você chega aqui nessa outra área. Essa outra área que está no azul um pouco mais escuro, ela recebe informação do núcleo ventro posteromedial. Por quê, professor? Porque é a cabeça. Tá? Então aqui já foi a área do tronco, a área dos membros superiores, inclusive a área da mão é bem longa. Acabou a área da mão, começou a área da cabeça. Aí eu tenho vias trigeminais que conduziram essas informações pelo leminisco trigeminal até o núcleo ventro posteromedial. E daqui, essa informação do ventro posteromedial, ela trafega até o córtex sensitivo primário.
Qual área? Essa área mais lateral, próxima do sulco lateral aqui, ó, do giro pós-central. Bom? Tem a seta aí para vocês observarem em qual camada do córtex que chega, predominantemente nas camadas 3 e camada 4 do córtex cerebral. Isso de ambas, tá? Tanto as motoras quanto as sensitivas, que são as áreas que mais recebem informação aferente. Muito bem. Eu tenho projeções que são oriundas do tálamo, são projeções talâmicas que não são específicas, tá? Então eu tenho no tálamo um sistema específico e eu tenho do tálamo um sistema de aferências inespecífico. Ou seja, que vem de núcleos talâmicos inespecíficos, que são relacionados ao sistema reticular. Por exemplo, os núcleos intralaminares, os medianos e o intralaminar reticular, eles têm muitas aferências ao córtex cerebral, só que de forma difusa para todas as lâminas corticais. São os núcleos que têm relação com a formação reticular os núcleos intralaminares e os núcleos medianos, os mais próximos da linha média do tálamo, tem muita relação com a formação reticular, né? Que é o sistema reticular ascendente, né? E esse sistema reticular ascendente, ele tem uma função de promover a ativação do córtex cerebral, tá? Eles também se utilizam de vias talâmicas, então essas informações da formação reticular passam para o tálamo, nos núcleos intralaminares, e dali eu tenho desses núcleos mais próximos da linha mediana, eu estou me usando do mesmo esquema aqui do néter, tá? Os núcleos da linha mediana e os mais próximos da linha média, elas vão disparar aferências para várias áreas corticais, porque o intuito não é levar uma informação muito específica. O que vem geralmente de informação reticular é uma informação muito inespecífica e precisa ser ativado o córtex. Então, para você ficar esperto com o que vai acontecer, tipo um sistema de alarme, entendeu? E para isso que existe esse sistema. Esse sistema é chamado de sistema reticular ascendente, tá? Então ele vem da formação reticular, chega no tálamo, faz sinapse nesses neurônios talâmicos e os axônios desses neurônios talâmicos mais próximos da linha média vão conduzir essas eferências, ou o cérebro recebe essas aferências de forma bem difusa para acordar o cérebro, tá? Alerta e vigília do córtex para manter o córtex esperto. Bom, então ele estimula todas as áreas do córtex cerebral. Eu tenho algumas outras aqui que têm relação com neuroquímica. Por exemplo, eu tenho vias serotoninérgicas. Então, nós temos na linha mediana do tronco encefálico os núcleos da RAF, que são grandes produtores de serotonina, tá? Grande parte desses neurônios possuem projeções ascendentes, indo em direção ao encéfalo e o córtex cerebral, tá? Então, os núcleos da RAF no mesencéfalo e região rostral da ponte, elas vão se projetar amplamente no córtex cerebral, mas está trazendo em específico aqui o córtex visual, bom? Uma das funções, são várias, tá? Uma das seria a inibição da atividade espontânea do córtex cerebral, uma vez que a serotonina ela participa da inibição da noradrenalina, tá? As duas têm muita relação. Inibição não, né? É modulação, seja a palavra correta. Geralmente, essas eferências para o córtex cerebral serotoninérgicas, elas chegam em lâminas 3, 4 e 5. Eu também tenho aferências dopaminérgicas chegando no córtex cerebral, né? Então, no mesencéfalo e na ponte aqui rostral, né? Somente o núcleo locus ceruleus aqui, né? Tem uma área da formação reticular. Isso aqui, ó, tanto a serotonina, os núcleos serotoninérgicos quanto os núcleos dopaminérgicos, que são produtores de dopamina, elas fazem parte da formação reticular, tá? Por isso que eu estou comentando aqui, ó. Por exemplo, área tegmental ventral e a substância negra, vai se projetar para todas as áreas corticais, tá bom? Então, isso aqui que está demonstrando seriam as vias dopaminérgicas, tá bom? Aqui mostra o locus ceruleus, mas ele está se projetando para cá, tá? O locus ceruleus é um grande produtor de noradrenalina, tá bom?
não de dopamina. Especialmente essa via vai para a área motora, pré-motora e de associação temporal. Serve para a orientação do comportamento local e influencia as atividades de circuitos corticais. Tá? As adrenérgicas são aquelas que vêm ou as noradrenérgicas também, tá? Daí tanto faz. Nós temos ali, então, também fazem parte da formação reticular, só que os produtores de noradrenalina, bom? Por exemplo, é o locus coeruleus, tá? Ele é um grande exemplo aí, que está na parte região rostral da ponte. Ela vai essas referências do locus coeruleus vai para várias regiões do sistema nervoso, vai para hipotálamo, vai para tálamo, desce na medula espinal, vai para tronco, vai para várias áreas do córtex cerebral, tá? Tem uma preferência na estratigrafia cortical que é desenvolver atividade nas lâminas 3, 4, 5. São vias de estado de alerta para acordar o córtex, manter você desperto, tá? Aumenta a seletividade e o vigor das respostas corticais a estímulos sensitivos ou outros influxos sinápticos, serve para dar reforço, tá? E as vias colinérgicas também, né? O córtex recebe vias de núcleos produtores de acetilcolina, principalmente ali um núcleo chamado de núcleo basal de Maynard. Esse núcleo basal de Maynard, ele fica aqui em uma região rostralmente a área septal, entre a área septal e o diencéfalo, tá? Ela fica bem aqui, fica bem em uma região basal aqui, tá? Por isso que é chamado de núcleo basal de Maynard, porque ele fica abaixo da comissura anterior, então ele é um núcleo bem basal. Ele possui várias projeções para o córtex cerebral, tá bom? Para todas as áreas corticais, está envolvido na vigilância cortical e na motivação do mesmo, tá bom? Aqui eu vou tirar esse slide aqui, porque eu já comentei sobre isso, tá? E a gente não precisa ficar comentando sobre isso daqui agora, tá bom? Bom, como a aula ela já deu mais de 1 hora, eu vou parar aqui a gravação nesse slide aqui, ó, referências do córtex cerebral, tá? O próximo vídeo eu vou começar a partir desse ponto aqui, tá bom? É só para o vídeo não ficar muito longo, senão na hora de fazer o upload ele demora bastante, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e eu estou à disposição de vocês se vocês precisarem tirarem dúvida. Até mais!